Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, mais um episódio do nosso Teletime em Destaque diretamente da FutureCon 2025, diretamente aqui do estande da Associação NEL, que nos cedeu esse nosso estúdio e como sempre, com o nosso entrevistado sempre contribuindo com informações, Zé Roberto Nogueira, presidente da BrisaNet. Obrigado pela presença, Zé Roberto. Obrigado a você, Samuel, por nos convidar. Sempre estamos aqui postos a colaborar com o setor. Você é o nosso entrevistado remido aqui, todos os eventos da FutureCon, todos os eventos da Brint, a gente sempre traz você para conversar conosco, porque você, a cada dia, está trazendo uma novidade na sua estratégia com a BrisaNet, uma operadora que cresceu na banda larga como poucas cresceram no Brasil, foi pioneira em explorar o mercado regional de 5G e também de 4G, e agora já uma operação móvel plenamente implementada e num esforço grande aí de poder chegar nas suas metas, nas suas obrigações a partir de 2026. Acho que já superou essas metas em algumas cidades, mas eu queria que você contasse um pouco como é que está a estratégia do 5G da BrisaNet nesse momento. Obrigado, Samuel. A BrisaNet segue forte na banda larga, continua, até pelo fato da BrisaNet ter construído uma rede bem superdimensionada. Em 21, a BrisaNet estava na frente de 22 milhões de habitantes, hoje um pouco mais, chegando já aí a 1.550.000 banda larga fixa, orgânica, e um ano e meio para cá, entramos fortemente no projeto 5G. O projeto 5G já fizemos uma cobertura, mais de 15 milhões de habitantes cobertos com 5G, equivalente ao tamanho do Portugal, equivalente à população de Portugal, praticamente construída em 15 meses. Então, um grande feito. Estamos atingindo já um número de 700 mil clientes no móvel, onde é um número expressivo. Gostaríamos que fosse já um pouco maior, tem espaço, em função da cobertura gigante, tanto na capital quanto no interior, uma cobertura bem expressiva, 5G standalone, acompanhada com 4G do LTE. Então, a gente segue aí no crescimento mês a mês. Esse mês praticamente vai aumentar um pouco a mais, mas não chegou no número expressivo que a BrisaNet desejava chegar no final do ano de 25. Mas já acertamos todos os ponteiros, principalmente o SMS, que era um gargalo, telefone já, o número de telefone que a BrisaNet não pode fazer o acesso, está em posição 20% da base de celulares mais antigos. Ainda tem muito pouco celular novo e que fala rede 5G. Ainda está em torno de 7 a 8% da base falando com celular 5G. Precisa crescer esse número. Inclusive, nós estamos aí, trabalhando junto com o Ministério para ter uma redução do telefone de 5G, o modelo mais barato, porque 56% dos celulares vendidos nesse momento é 4G. Então, nós temos na contramão, que é, em 21, um edital solicitava 5G standalone, que é o 5G puro. O mercado continua mudando com celulares que não falam 5G. Inclusive, Samuel, 90% da população, classe mais simples, não sabe que o celular que está adquirindo é um celular limitado a apenas uma rede 4G, que não fala 5G. Então, nós estamos trabalhando para melhorar o movimento com essa entrada do celular mais barato, o celular que se aproxima do preço do celular 4G hoje. Então, Você diria que essa sua, vou dizer frustração, mas é essa expectativa que você tinha de crescimento, que não foi realizada, se deve principalmente por conta desse percentual baixo de celulares com 5G na base hoje do consumidor brasileiro, principalmente na tua região? o crescimento tá bom, pode ser muito melhor, em função do sucesso da BrisaNet em expandir rápido. Nós conseguimos criar uma esteira de produção de torre, tudo feito em casa, tinha assim, todo o processo de projeto até ativação, e construímos uma rede muito rápida da capital para
nós começamos no interior para captar. Então foi um sucesso na implementação da rede. Não acompanhou na velocidade a entrada de base cliente devido a inúmeros fatores. E não é fácil montar uma operadora com várias barreiras para uma entrante. Barreiras tecnológicas, não só de plataforma, mas, como comentei, do celular. Então, eu acredito que agora vai ter um número mais expressivo em função desses maiores problemas já terem sido solucionados. Mas a maior barreira foi esse problema relatado. Agora, quando você vai, eu me lembro que no lançamento do seu produto, você queria que o seu usuário associasse a BrisaNet a uma provedora de telefonia móvel, da mesma maneira como ele associa a BrisaNet ao provedor de banda larga fixa, né? E que, num primeiro momento, você teve muita dificuldade para conseguir convencer as pessoas de que a BrisaNet era uma operadora que tinha uma rede própria, que tinha um serviço diferenciado. Você acha que você já conseguiu fazer essa virada, essa mudança na percepção do teu consumidor? Não, Samuel, essa barreira de entrada, ela, independente que a BrisaNet é conhecida no Nordeste como a principal operadora de banda larga, que somos, né? A BrisaNet tem 1.850.000, o segundo operador tem 450 mil clientes na fibra. Mas mesmo uma cidade como João Pessoa, a BrisaNet tem 170 mil assinantes de banda larga fixa. A segunda operadora tem 25. Mas a segunda operadora é uma operadora tradicional. Então, a BrisaNet não é conhecida como móvel. Nós vamos ter a mesma dificuldade em João Pessoa de entrar com um móvel, mesmo sendo líder disparado com banda larga, de 170 mil para 25 mil do operador que também é móvel. Mas é um trabalho que vamos ter que fazer ainda por muito tempo, que essa mudança de cultura que a BrisaNet também é móvel. Então, até hoje ainda continua. Uma abordagem de um possível cliente, depois de 10 minutos, esse cliente perguntar se o chip é assim, claro, vivo. Então, que é uma das 3 operadoras tradicionais. Então, essa é uma barreira que continua. Eu acredito que quando a BrisaNet, nós vamos iniciar a operação do Centro-Oeste agora em 2023. Então, João Pessoa com a cidade do Centro-Oeste vai ser praticamente a mesma coisa, essa barreira. Nós vamos ter que contar uma historinha cliente por cliente. Tem que ser trabalho corpo a corpo. Centro-Oeste com um desafio adicional que você não tem a banda larga fixa para te empurrar, né? Você está entrando só com a móvel. Sim, mas a banda larga não está tomando a presença forte da BrisaNet, a marca da BrisaNet muito forte no Nordeste, não está trazendo essa fortaleza no móvel. Então, no Centro-Oeste, fazer João Pessoa fazer uma cidade do Centro-Oeste vai ser bem similar, porque cada usuário, nós vamos abordar cada usuário com basicamente o mesmo, vai ter o mesmo empenho, o mesmo esforço no Nordeste e no Centro-Oeste. Mas a expectativa é trazer a base via os canais diretos. É a loja, é o porta a porta. Agora, olhando para aquele consumidor que contratou o BrisaNet no 5G, já era cliente no fixo, o que você pode dizer com relação à experiência desse consumidor? Ele está satisfeito? Diminuiu o churn? Aumentou a receita média? Considerando que você venceu essas barreiras e você conseguiu entregar o seu produto, qual foi o resultado para o consumidor final? Nós começamos há pouco tempo a fazer o combo. O combo não tem muito tempo, porque, em função de desenvolvimento de plataforma, a BrisaNet passou 1 ano e meio construindo toda a plataforma interna. E o combo entrou há poucos meses atrás. Então, até está melhor agora a quantidade de clientes novos que entra já com base. Está bem positivo. Mas esses dois produtos juntos, o móvel mais a banda larga, ela está trazendo essa fortaleza no nosso cliente novo que está entrando, está em torno de 25% do móvel está entrando já com base, 25% a 30% do móvel está entrando com base já com a banda larga fixa. A experiência do cliente quando entra na BrisaNet, se o celular não tiver nenhum problema, quando a gente fala se o celular não tiver nenhum problema, porque
ainda tem um percentual dos celulares que, teoricamente, é para funcionar, mas ainda tem alguns Não problemas. funciona bem. Tem alguns problemas. Não dá para fechar. Naquele modelo inicial que tinha 15% dos celulares falavam com nossa rede, foi subindo para 20, 30, 50, está em 70, mas desses 70% dos celulares que falavam com nossa rede, tem alguns celulares que não funcionam bem. O celular 4G mais antigo e não funciona bem. Isso só nos celulares 4G. Não acontece nos celulares novos. 5G não tem problema. Só que o número de celulares novos é pequeno. Hoje está em 8% a base. Esse que não funciona é onde tem o churn. O cliente muitas vezes pode entrar em home e não voltar, não funcionar, não entrar em home. Então, temos alguns problemas ainda com o percentual do celular. A gente acredita que nos próximos anos, quando esse celular de 4, 5, 6 anos sair da base, aí nós vamos ter uma estabilidade maior. Vamos ter um churn menor em função da incompatibilidade dos celulares mais antigos. Você, desde o começo, optou por um modelo bastante centralizado de implementação da tua rede e verticalizado também. Então, você constrói a sua torre, você instala a sua torre. Claro que você não fabrica o equipamento, né, mas de qualquer maneira você tem um conjunto de equipamentos muito padronizado, seguindo sempre a mesma especificação. Que avaliação você faz dessa estratégia, considerando que isso foi talvez o mais inédito da BrisaNet no mercado brasileiro? Outras operadoras têm um modelo muito mais descentralizado, com parceiros de torres, com parceiros de implementação de rede. Você não, você foi por um outro caminho. Qual que é a tua leitura dessa tua estratégia? Samuel, fomos bem assertivos. E nesse segmento, para ser bem sucedido, tem que fazer o que nós estamos fazendo. A BrisNet faz desde o projeto de viabilidade da cidade, projeto de onde vai o site, qual o local, quantos metros ele pode fugir do raio, do ponto projetado, a altura da torre, quanto de população em cada site, a construção, todo o processo foi feito, a BrisNet fez uma linha de montagem verticalizada. Isso traz um custo menor, traz um domínio melhor em cima da operação. Posso falar hoje que a BrisNet tem, acho que dificilmente vai encontrar outra empresa no mundo com esse modelo linha de montagem, fim a fim, do projeto, desde a equipe que está fazendo a prospecção de campo, contrato, licença ambiental, construção da base, construção da torre, instalação dos rádios, fazendo drive test, fazendo toda a operação fim a fim. Então, quem vai lá na BrisNet hoje surpreende, porque você faz um tour e nesse tour você percorre toda a linha. Algo que é impossível acompanhar numa outra empresa, porque como tem muito terceirizado, com companhias diferentes, e na BrisNet trouxe essa eficiência operacional e a vantagem, domínio da construção. Hoje a gente está construindo, já passamos de 2.000 torres, então nós estamos construindo mais torres em endereços novos do que fazer mais companhia, tanto no interior quanto na capital. Então, já podemos afirmar que um caso de sucesso, o caso da BrisNet é um caso já bem positivo. Você vai levar esse mesmo modelo para o Centro-Oeste? A ideia é reproduzir ele no Centro-Oeste também? O mesmo modelo. A BrisNet acertou no modelo de fazer fim a fim. A agilidade, por exemplo, no projeto de leilão reverso de Vired, que era para entregar o primeiro lote em 90 dias, segundo lote em 120 dias, a BrisNet fez essa entrega. Em 90 dias para fazer o projeto, prospectar o terreno, tirar a licença ambiental, construir a rede e fazer a entrega. A BrisNet ganhou 2 lotes, fizemos a entrega de 2 lotes e agora já no terceiro lote de leilão reverso. Então, essa agilidade que a BrisNet tem, que a concorrência não conseguiu, nesses 2 primeiros, participar, em função de não ter essa linha construída em casa. Então, nós vamos levar esse modelo para o Centro-Oeste. Próximo ano, nós vamos construir entre 115 e 120 cidades no Centro-Oeste, direto, a BrisNet fazendo direto. Nós temos um plano no Centro-Oeste a trazer parceiro.
mas não nesse primeiro momento. Primeiro nós vamos construir, primeiro vamos construir, depois nós vamos buscar ali um possível parceiro. Então, nós invertemos o modelo, ia buscar primeiro parceiro para construir. Não, vamos em 26 já construir. No caso do Centro-Oeste, você não tem o espectro para o 4G, você não tem o espectro de 2.3. Como é que você vai resolver esse problema da cobertura, de ter um espectro de cobertura e um espectro de base? Tá, a Brisnet tem a frequência de 3.5, para operar só com 3.5 é possível, mas não traz uma viabilidade agora, porque eu vou falar o número de celular, talvez no Centro-Oeste 30%, 35%, eu só vou poder abordar 30%, 35% da população, então o investimento maior tem que fazer um adensamento maior das torres. Por isso que nós pedimos em caráter secundário, para fazer a operação em caráter secundário. Só que o leilão provavelmente vai acontecer ainda esse ano. A liberação pelo TCU, eu acredito que vai ser no futuro próximo. E o leilão está programado para sair esse ano, o leilão de 700. O leilão de 700 vai sair numa primeira rodada para quem comprou espectro, para quem comprou frequência de 3.5, essa frequência. Inclusive, Samuel, no Teletime, antes do leilão de 5G, tem alguma reportagem minha falando que o 3,5 teria que sair com 700 juntos. Os 700 Você defendia essa tese desde o era para estar junto, ou seja, o 3,5 e o 700 era para estar junto. Então está vindo quase 5 anos depois. E a primeira rodada, a prioridade é para quem tem o 3,5, é justo, é uma frequência que ela é complementar, e na segunda rodada que pode estar, pode ter a participação de regionais, e a terceira rodada até inclusive as operadoras podem participar. E aí você, participando desse leilão, você acha que com o espectro de 700, mesmo que seja um espectro pequeno, né, é uma faixa de 10 MHz só, com isso é suficiente para você dar essa cobertura de base? O 700 é para conectar o usuário que está com o celular mais antigo. Todo usuário que está com o celular novo, e ó, no Centro-Oeste, a estimativa que está entre 35%, já fala direto para a rede 5G. Quem está com a base mais antiga vai falar direto com 3,5. Então, só o 3,5, que é o 10 mais 10, nós vamos limitar o número de usuários por torre em 4G. No 5G, não. 5G, a rede vai estar extremamente ociosa. Mas na rede 4G, nós vamos limitar, cada torre tem um número de usuários para ficar confortável, para ter uma experiência boa. O usuário que entra na rede da Brisnet, mesmo em 4G, usando tecnologia LTE, tem que ter uma experiência melhor. Então, nós vamos limitar a quantidade de usuários no 10 mais 10. E no 5G, ele vai ter uma experiência, obviamente, muito melhor. Agora, você mencionou uma tese que você tinha no leilão de 5G, que era agregar a faixa de 3,5 com 700 e as duas coisas saírem juntas. Você também tinha uma outra tese que não foi colocada na época do leilão, mas um pouco depois também numa entrevista que você me deu, que era a tese da limitação do RAN sharing, ou seja, que na faixa de 3,5 GHz as grandes operadoras não pudessem fazer o RAN sharing nos municípios entre 30 mil e 100 mil habitantes, para você ter uma situação competitiva um pouco mais vantajosa. A questão do RAN sharing acabou não entrando no PGMC, como era uma possibilidade. Talvez seja discutido agora no regulamento de uso do espectro. Por outro lado, existe um debate que está colocado no CAD e na Anatel com relação ao RAN sharing que a Vivo e a TIM estão querendo fazer em cidades com menos de 30 mil habitantes para toda a rede delas. Você acha que tem espaço para se discutir essa questão do RAN sharing novamente? E, de novo, né, você precisa dessa limitação do RAN sharing para ser competitivo do ponto de vista do enfrentamento dessas operadoras de grande porte nas cidades com menos de 100 mil habitantes? Você acha que isso é um elemento que pode viabilizar ou não a competição nessas cidades?
Então, no caso da Winnet, aquele momento nós fomos contemplados com um remédio, para aceitar seguir o projeto Winnet com remédio, que era a limitação de ranchero nas cidades abaixo de 100 mil habitantes até 2030. Por que 100 mil habitantes e não 30 mil habitantes? A cidade até 30 mil habitantes é nosso compromisso, é o que eu chamo do osso. A cidade de oportunidade, de grande oportunidade, é a cidade de 30 até 100. Porque a cidade de 30 até 100 não, hoje não conta com a presença das operadoras e por muito tempo não vai contar com a presença das operadoras em 5G. Então, a cidade de 100 mil habitantes é onde nós temos a janela de oportunidade para expandir mais rápido e não ter aí uma concorrência injusta. O que nós chamamos de concorrência injusta? As grandes operadoras, obviamente, estão certas, sempre vai explorar primeiro as grandes cidades. E as pequenas cidades não têm aí uma receita expressiva. Por exemplo, no Brasil, próximo de 5 mil cidades representa 10% da receita. Mas a gente enxergou, na época da UINP, que nós enxergamos que poderia ter aí uma agregação entre duas operadoras, até três, agregar duas 100 MHz, mais 100 MHz, mais 100 MHz, no único rádio. E com um terço do investimento, cada operadora com um terço do investimento, chegar numa pequena cidade e a BrisaNet ter que colocar também a torre 5G, porque nós temos a obrigação de colocar 5G, mesmo que a cidade estiver bem atendida. Então, nós ganhamos naquele momento, mas no PGMC não foi reforçado. Então, hoje está em aberto. Aí, nesse momento, tem a discussão do ranchero entre a operadora TIM e a Vivo, traz uma quantidade de cidades imediata, mas traz uma solicitação que seria um cheque em branco, onde pode chegar a acontecer em praticamente todas as cidades do Brasil. Então, isso não achamos justo, porque tem uma sinergia, é uma economia muito grande para a operadora, não traz uma vantagem para o consumidor. O consumidor daquela cidade pequena, que tem duas torres, e as duas torres vai unificar em apenas uma torre, traz ali uma economia ou melhor experiência para o consumidor. Traz, obviamente, um ganho, uma sinergia para a grande operadora. E traz aí uma velocidade maior, reforço de rede, principalmente onde nós estamos operando. Então, no nosso entendimento, pode passar um certo número de cidades, principalmente onde está o 2G, 3G, mas não numa escala na altura que está sendo solicitada. Inclusive, até a área técnica da Anatel defende próximo de 160 cidades a ser liberada e as demais sempre com a aprovação da Anatel. E não a pré-aprovação, já liberando milhares de cidades. Então, também a gente reforça que deve ser o lote de 160, próximo de 160 cidades, e cada outro lote venha uma aprovação. E nessa aprovação, se o lote for muito grande e traz um prejuízo, prejuízo concorrencial, você diz, né? O prejuízo concorrencial. Aí os regionais, obviamente, vai pedir uma compensação. Uma compensação. Nós precisamos hoje de uma garantia que aquela garantia lá da UINT, que não foi contemplada no PGMC, precisamos de um reforço, que as operadoras não possam fazer ranchero em 5G em cidade abaixo de 100 mil habitantes até 2030. Senão, nossas operações podem ficar comprometidas. É uma vantagem competitiva muito grande, 3 operadoras fazer um investimento e o operador regional, que tem um compromisso, ter que fazer sozinho. Nós não podemos dividir com ninguém. Eu não posso dividir a cidade, eu sempre coloco até Exu como exemplo, eu não posso dividir com a Exu o custo de implementar uma torre. Mas
3 operadoras que fizer um investimento só e habilitar 3 frequências, a Brisnet vai ter que, mesmo assim, colocar a nossa torre de compromisso. Então, é isso que nós estamos trabalhando para que não aconteça até 2030. Depois de 2030, nossos compromissos, já, obviamente, já entregues, aí não tem nenhum problema das operadoras. Ou seja, o que você quer é um tempo para conseguir se estabelecer como competidor nessas cidades que você considera que é um mercado, uma oportunidade para os regionais, porque ainda não está suficientemente atendido pelas grandes, mas que ainda tem uma atratividade econômica para vocês. E aí, depois, dado esse tempo, até 2030, aí, né, o mercado vai se reger e os acordos de sharing poderiam acontecer. É isso. Isso. Inclusive, Samuel, o leilão de 5G não pode ser considerado sucesso quando todos os compromissos foram entregues. Então, os regionais abraçaram 4.426 cidades abaixo de 30 mil habitantes. Essa cidade tem que ser construída. Mas para essa cidade ser construída, que é o osso, nós temos que aproveitar essa janela da oportunidade quando os regionais constroem a cidade de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, ao lado tem uma cidade de 50, 70, é o que traz mais aí traz mais aí uma sustentabilidade do negócio, que é necessidade maior, necessidade polo. Então, é uma janela de oportunidade para os regionais. Se o rancher acontecer na cidade abaixo de 100 mil, as operadoras vão andar muito mais rápido. Vão andar muito mais rápido, mas isso não estava no desenho lá do edital. Nós entramos no edital considerando que ia ter essa janela de oportunidade sempre histórica, porque as tecnologias demora 10 anos para chegar em todas as cidades. Então, o 4G veio chegar em todas as cidades mais 10 anos depois. Então, sempre as operadoras constroem os grandes centros e, aos poucos, vão construir no interior. Então, nós estávamos baseados nesse histórico. E, de uma hora para outra, não pode ter um movimento, que é um movimento, inclusive, para inibir o surgimento dos regionais. Então, os regionais, nesse momento, somos embriões. Então, um movimento nessa envergadura pode inibir o surgimento dessas operações. E no mercado competitivo acontece muita coisa. Não que eles não possam fazer, porque a regulamentação permite que eles façam ranchering, mas assim, isso traria uma condição concorrencial diferente e complicada para vocês. A regulamentação não permite, que ele não está autorizando, não está proibindo, ou seja, isso pode solicitar. Então, eles podem colocar na mesa solicitando fazer ranchering, como está solicitando agora. Então, tem um pedido agora para fazer ranchering em cidades, em milhares de cidades, pelo pedido, entende-se milhares de cidades, fazer ranchering do 4G. Então, não, é uma solicitação que pode ser aprovada ou não. Da mesma forma, o rancher abaixo de 100 mil nem é proibido, nem está autorizado, tem que ter essa solicitação. Então, nós estamos trabalhando desde já para que isso não venha a acontecer. Então, pode aí ter um número mais expressivo de cidades com 4G, mas se for ter esse número mais expressivo de cidades com 4G, a gente quer reforçar já esse compromisso de quem vai liberar um número expressivo em 4G, reforce esse nosso pedido. Ou seja, uma compensação, né? Libera o 4G, mas ao mesmo tempo restringe o ranchering nas cidades com menos de 100 mil no 5G. Exatamente. Esse seria o acordo. É isso aí, nós estamos trabalhando fortemente. Hoje, não tem dúvida que a Brisnet vai construir todos os compromissos. São praticamente 1.800 cidades, quase 4.000 torres em áreas rurais. Então, é um compromisso que nós vamos sim construir. Vai impactar muito para o país, principalmente uma rede que está adentrando com 5G em áreas remotas. Então, para o país é muito bom. Esse movimento tem que continuar. Não pode ter um movimento que venha fragilizar, que venha que a força nossa desse crescimento que já está acontecendo, e
o Brasil vai ter no futuro aí, os regionais, que eu considero que é a quarta operadora, né? Nós todos tomados juntos, considero a quarta operadora, mas é uma quarta operadora assim, mas com uma relevância muito grande. Nós temos feito ao longo de décadas uma verdadeira política pública, na banda desde o rádio, na banda larga fixa, e agora ele pode fazer com o móvel, o móvel é uma tendência em consumo muito maior. Hoje, quem está em áreas mais remotas, o móvel é uma conectividade muito a desejar. Nós temos regiões onde você passa na cidade, o sinal está muito bom, o sinal do 4G está cheio, mas o sinal está cheio, mas a rede está congestionada. Então você não tem um serviço de qualidade. Mesmo na cidade. Na área rural, da mesma forma. Você tem um sinal, mas não tem performance. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de adentrar nessas regiões, mas com performance maior, com 5G. Está aí a ser realizado. É um desafio. Acho que você está desbravando aí um território completamente novo. É uma caatinga cheia de espinhos. Para quem conhece a caatinga, sabe como é complicado. Quando eu era mulher que a gente já cortava mandacaru, queimava para dar pro gado, então... Zé Roberto, mais uma vez, obrigado pela participação. Te agradeço mais uma vez por compartilhar essas informações com a gente. Sempre disponível aqui para colaborar com o seu trabalho. Obrigado, Roberto. É isso, gente. Foi mais uma entrevista, mais um entrevistado especial que a gente teve aqui no nosso programa. Em breve a gente volta com outro episódio para vocês. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.